Oi gente, meu nome é Fernando e nesse vídeo a gente vai comentar sobre a série da HBO nova chamada Amiga Genial. Pra quem não sabe, é a série baseada no livro Amiga Genial, da Helena Ferrante. Na verdade não no livro, e sim na quadrilogia, na série napolitana. Eu nunca li a série toda, tá? Nunca li toda a quadrilogia, mas eu já li esse primeiro volume e estou relendo, porque eu quero trazer pra vocês todos os vídeos novos que eu trouxer na semana vai ser sobre a Amiga Genial e de acordo com cada capítulo da série. Então assim, eu já vi o primeiro capítulo e tô relendo o livro, li até a parte onde eu achei que o capítulo foi, que foi exatamente até a página 56, capítulo 12. Então eu li até aqui, eu acho que a série veio até aqui, tá gente? E eu tô fazendo esse vídeo em parceria com a Tarsila, do Vratatá, uma querida amiga nossa, que a gente conheceu recentemente em São Paulo e amamos ela de paixão. A gente se encontrou por 2 dias, mas foram dias intensos, sabe? Principalmente o segundo, em que a gente ficou passeando pelos shoppings, ali no café da Casa das Rosas, né, Vrá? Foi muito bom. Um beijo, minha linda. Então toda segunda-feira, em torno de 7 ou 8 horas da noite, a gente vai postar esse vídeo, tá bom? A gente ainda vai ver, estipular direitinho, se é às 7 ou se é às 8, eu vou conversar com a Vrá, e aí toda semana, toda segunda-feira, a gente vai vir postar. E o que eu pude notar desse capítulo é que ele tá realmente muito fidedigno ao livro. Eu acho que tudo que a Helena Ferrante queria passar aqui no livro tem lá na série. Nesse primeiro capítulo, nem todos os personagens apareceram. Mas eu acho que eles ainda têm um bom tempo aí pela frente para colocar os outros personagens. Pelo que eu pude ver na abertura da série, vai ter todas as famílias que constam aqui no livro, e inclusive nas primeiras páginas, que é aqui, lista dos personagens. Tem vários aqui, várias famílias que eu acho que vão aparecer ao longo dos 8 capítulos que a série vai ter. Então, acho que vai ser bem bacana. Como eu li o livro tem um tempo, eu vi a abertura e nem todo mundo eu lembrei. Eu lembrei de algumas das famílias e pelo que eu vi, bem parecia muito o que eu imaginava do livro. Eram famílias com a cara um pouco meio que infeliz, porque todo o universo do livro, aquele local onde eles moram, as pessoas são muito pobres, as famílias são muito sofridas, as crianças acabam trabalhando para os pais, então elas estudam e trabalham também, algumas delas, né, pelo menos. Então são pessoas bem sofridas, que brigam à toa na rua, as mulheres brigam entre si, os homens brigam entre si, marido e mulher também, o marido bate em mulher, as crianças também sofrem com o castigo dos pais, enfim, é um universo realmente bem violento. E aí a gente sente naquela abertura já um pouco desse peso, um pouco desse universo denso onde aquelas crianças vivem, e que com certeza aquele universo ali não era legal para uma criança ficar. Mas enfim, é uma história maravilhosa, super pesada, mas muito boa. A série já começa com os personagens nos dias atuais, ou seja, a Lila e a Lenur idosas já. Mas a gente só acompanha ali a Lenur, porque a Lila tá desaparecida, tá sumida. E aí a Lenur recebe uma ligação do filho da Lila, desesperado à procura da mãe, porque ela sumiu. E a Lenur não tá com muita paciência com esse rapaz. Por algum motivo que a gente não sabe ainda, ela não tem muita paciência com esse cara. Ela já fala, olha, não me procura mais, deixa tua mãe em paz, você já sabe como é que ela é mesmo, para de ficar me procurando, enfim, para de fazer drama. Então, dali ela vai tentando não se importar com esse sumiço, mas ao mesmo tempo, ela parece que também se importa, porque ela manda perguntar para esse menino se ele já procurou saber se ela tirou as coisas da gaveta, coisas do armário. Enfim, de uma forma ou de outra, ela tá interessada em saber onde tá a Lila e tá preocupada também. Tem uma hora que o rapaz fala para ela por telefone que ela pegou todas as fotos que tinha, todos os álbuns de fotografias, e recortou foto por foto a cara dela. Ela só deixava foto com as outras pessoas. E isso acaba gerando uma revolta, uma espécie de revolta na Lenur. Então ela fala que nessa guerra, quem vai vencer é ela. De que forma? Ela fala que por mais que a Lila tente apagar todas as memórias dela, tudo que ela já passou, todo o passado dela, que já não bastava ela só sumir no presente, mas também apagar todo o passado, ela fala que vai pegar toda a história delas e colocar no papel, fazendo com que a Lila não seja apagada, que é uma coisa que ela própria quer, né? E é aí que a nossa história começa, que a história vai lá pro passado, quando as duas ainda eram crianças, 6 anos de idade. E aí a gente vai pro colégio delas, onde a Lila, pela primeira vez, aparece para todo mundo, porque ela era uma menina muito bagunceira, muito arteira, mas ela nunca levava um destaque positivo para alguma coisa. E aí a professora descobre que a Lila
já sabe ler e escrever, diferente de todo o resto da turma. Ninguém ali tinha aprendido a ler e escrever. Só tinha algumas noções de letras, sabiam contar de 1 a 10, de 1 a 20, sei lá. E ela já sabia escrever e ler. Então ela vai e coloca na frente de todo mundo para ela dizer o que estava escrito no quadro, que era a palavra sol, e ela consegue ler. Depois ela leva a Lila lá para frente e faz ela escrever a palavra giz. Ela escreve giz de forma errada, mas ainda assim ela sabe escrever. Ela sabe como é que se escreve e como é que se lê aquela palavra. Então ela começa a ser a favorita da professora, digamos assim. Lugar que até então quem ocupava era a Lenur. Isso gera uma inveja, um ciúminho na Lenur, mas ao mesmo tempo ela também se conforma. Ela fala, tudo bem, eu vou me unir a essa menina que é muito boa e vamos ser amigas aí para sempre. E a partir daí a gente vai ver como é que foi que essas duas ficaram tão amigas, né? Porque é nesse momento, nesse primeiro capítulo, que a gente vai ver a união delas duas. Como é que elas ficaram amigas. Uma coisa que até então elas eram só conhecidas e não tinham muito contato uma com a outra, agora elas vão ser grandes amigas. Eu achei a interpretação dessas atrizes espetacular. Tem uma cena em que uma vizinha delas, que acho que é prima da mãe da Lila, ela é uma viúva, ela acabou de enviuvar, o marido morreu, e pelo que dá a entender, ela parecia que tinha um caso com um cara que era vizinho dela, que morava no quarto andar, se não me engano, e que era casado também. No livro, porque depois que terminou o capítulo eu comecei a reler o livro, não é tão assim. Parece que, na verdade, esse cara só a ajudava e ela se apaixonou por conta dessa ajuda. Essa viúva ficou completamente alucinada e obcecada por esse homem e começou a realmente tratá-lo como marido e tratar a esposa verdadeira como amante. Então ela começou a travar uma guerra constante e cada vez maior com essa mulher. Até que um belo dia a briga chegou a tanto que ambas saíram rolando na escada. Quer dizer, aqui no livro ambas saíram rolando, mas na série quem sai rolando é a Melina, que é a viúva, que ficou obcecada pelo marido da outra. Isso acaba fazendo com que esse casal de cima, o marido e a esposa, resolvam sair do lugar. Eles não querem mais ficar ali, tá dando muita confusão com essa mulher. E quando eles saem, gente, a cena é chocante. A mulher dava gritos, essa viúva, ela dava gritos e gritos de desespero, de agonia, de dor. Parecia que ela estava agonizando no hospital, sabe? E tacava coisas da varanda dela. Tamanho desespero que ela estava sentindo pela partida desse homem. Então foi uma cena assim que me marcou muito e marcou muito essas personagens também. Aqui no livro é descrito bem direitinho que elas ficaram com essa cena muito marcante na cabeça delas. Elas ficaram realmente pensando naquilo por vários dias. E na série, elas olhando para as coisas sendo tacadas da varanda e ouvindo os barulhos dessa viúva, o olhar delas era um olhar assim de decepção e quase que de um desespero junto com aquela mulher. É como se elas se vissem naquele lugar e falassem, nossa, eu não quero isso pra mim. Isso é muito decadente, isso é muito ruim, eu não quero passar por isso um dia. E elas choram. Então eu acho que essa cena foi uma das que provou o quanto essas meninas vieram pra arrasar nesses papéis. E assim, eu acho que a Lenur, ela tem uma sensibilidade para essas coisas, a Lila também, ambas têm, mas acho que talvez a Lenur, como a história toda se baseia no olhar da Lenur, a gente sente uma sensibilidade dela maior, e elas são meninas que se preocupam com outras meninas, com outras mulheres. A gente vê que elas têm um pensamento já voltado para isso. Elas já pensam no sofrimento que a mulher passa quando são desprezadas por um homem, elas já pensam nesse tipo de coisa. E elas já se ajudam mutuamente. Tem uma cena em que a Lila começa a ser apedrejada por um dos meninos, o Enzo, que ele é filho de uma verdureira e ele é um cara muito rebelde. Ele vive brigando na rua, vive sendo agressivo. E aí, por conta de uma disputa que teve no colégio de quem sabia mais, acabava virando uma guerra dos sexos, sabe? Mas não declarada. E aí, nessa guerra, a Lila ganhou.
E eu acho que isso fez com que esse Enzo se rebelasse, ficasse completamente revoltado e lá fora começasse a tacar pedra nela. Só que diferente das outras meninas que fugiam das pedras, ela se desviava das pedras, mas ao mesmo tempo foi lá, pegou uma pedra e tacou nele também. E aí ele começou a tacar pedra nela, ela voltava a tacar pedra. Aí a Lenô, lá de longe, vendo essa cena, ela foi lá e ajudou a Lenô. Pegou uma pedra, depois de muito ver, né? Não foi na hora, não. Depois de muito ver aquela cena e começar a ficar agoniada, ela foi lá e pegou uma pedra e deu na mão da Lila para que ela jogasse no Enzo também. Assim, na série isso foi uma cena realmente fantástica e no livro também. Eu acho que a série ela foi bem fidedigna, ela conseguiu capturar a essência do livro e a força que esse livro quer passar pra gente. E o interessante é que a Lila é uma personagem um tanto misteriosa. Ela às vezes tem uns mistérios, a gente não consegue entender muito bem o que ela está pensando, o que ela está sentindo. E a própria Lenô também sente isso. A gente vê pela descrição da Lenô isso na Lila. Mas a Lila também ela tem uma força muito grande. E ela, por exemplo, ela enfrenta, por exemplo, o Enzo, né, um personagem que é mais forte que ela, mais velho, homem. E ela ainda assim vai lá em frente e taca pedra nele também. Então ela tem essa força. E a Lenô, que sempre foi muito preocupada em ser a perfeitinha, a melhor da classe, até por umas questões que a mãe passava para ela, coisa que a gente não vê na série. Mas a mãe, dentro da família, era a única pessoa que a Lenô não sentia que a amava, não sentia que agradava. Por conta dessas questões da mãe, eu acho que por ela querer muito agradar essa mãe, ela tentava ser a mais perfeitinha e a melhor do colégio. Aí uma coisa que a gente vê no livro, a gente não vê na série, é que o pai dela chega e fala que se ela não conseguir manter as notas dela no colégio, ela infelizmente vai ter que sair e vai ter que ajudá-lo lá onde ele trabalha. E ela morre de medo disso, ela não quer que isso aconteça de jeito nenhum. Então ela passa a ser a melhor da turma, a melhor da classe. E quando a Lila chega, isso acaba derrubando. Então por isso que eu acho que ela tem uma admiração muito grande pela Lila. E por isso também é que ela vê essa força na Lila e a admira tanto também. Então ela passa a andar sempre com a Lila. Bom, essa questão dela com a mãe, com os pais no geral, isso a gente não vê muito na série, pelo menos nesse primeiro capítulo a gente não viu. Eu espero que venha, porque eu achei uma coisa muito importante no livro e que mostra muito do porquê da personalidade dessas meninas. Os pais das meninas, tanto da Lila quanto da Lenô, são muito importantes para figura delas, pelo menos no meu parecer, para quem já leu o livro. A gente tem também a famosa cena da boneca, que foi até inclusive pro trailer da série, e que a gente tem aqui no livro também, de uma forma um pouco diferente, mas temos também, é que elas trocam de bonecas em algum momento. A Lila pede para que haja essa troca por alguns minutos, né? E aí a Lila, muito arteira, muito terrível, ela pega a boneca da Lenô e taca numa janelinha que vai para um porão de um prédio. Do que ela ataca, ela vê que a Lenô não demonstra nenhuma emoção, porque a Lenô está completamente focada em ser perfeita. Por mais que a Lenô sinta uma raiva muito grande, porque ela pegou a boneca que ela mais amava, ela não demonstra emoção. E aí a Lila chega para ela e fala: ué, você não vai fazer nada? Aí o que a Lenô faz? A Lenô pega a boneca da Lila e taca também. Essa cena caracteriza o início de uma amizade e ao mesmo tempo o início de uma disputa, de uma guerra entre elas, mas que eu até hoje não consigo entender e explicar muito bem, porque parece que a Lenô tem tanta admiração pela Lila, mas ao mesmo tempo ela quer disputar com ela, ao mesmo tempo ela também joga a boneca da Lila, enfim, é uma admiração que não se torna um respeito, e sim uma disputa. Parece que a Lenô quer ser igual. A admiração é tanta que ela quer ser igual, mesmo ela tendo a certeza de que ela nunca vai conseguir ser, porque isso é dito no livro. Então eu não sei explicar muito bem a relação entre elas, gente. Eu também só li até hoje o primeiro livro. Eu acho que na medida que eu for lendo os outros livros eu vou conseguir entender melhor a relação delas, que eu acho que elas mesmas ainda não entendem direito. Uma coisa que a gente tem na série e tem no livro também é uma cena em que vários insetos saem do bueiro, saem do chão e vão em cima das mulheres. Esses insetos, na verdade, representam essa raiva, esse ódio, quase que uma doença que permeiam nas pessoas lá, e principalmente nas mulheres. No livro a gente vê que os homens, eles, por mais que tenham uma raiva muito constante e que brigam muito entre si, logo depois parece que fazem as pazes, acalmam
os ânimos, mas as mulheres não, é uma guerra constante sem fim. A gente tem também na série uma coisa muito interessante, que é aquele lugar muito pobre, muito humilde, carente, e que as mulheres não têm mais o que fazer a não ser ficar na janela tomando conta da vida das pessoas e falando mal de todo mundo e sempre levantando hipóteses do porquê que aconteceu isso, do porquê que aconteceu aquilo, quem que tá certa, quem que tá errada, sempre da vida dos outros. E é uma coisa muito baixa. Então, sempre tem esse ambiente, seja por violência, seja por fofoca, é um ambiente muito pesado. E as crianças lá, né, consumindo tudo isso, vendo os pais brigando, começam a chorar, implorando para que os pais parem. Então, é realmente um ambiente bem ruim, gente. Pelo que eu pude perceber, esse primeiro capítulo, para quem quiser ler com a gente, junto com o livro, que é muito interessante, porque por mais que eu já tenha lido o livro, eu já esqueci muita coisa, então relendo a gente vai lembrando bem mais. Esse primeiro capítulo me parece ter ido até a página 56 dessa minha edição. E eu tô achando excelente essa série, gente. É uma série que realmente vale a pena vocês assistirem. Vale a pena quem aí não tiver o HBO pagar aí um mesinho, porque acho que a série vai durar 2 meses, mas os primeiros 30 dias é de graça. É um período de teste, né, de degustação. Depois vocês pagam R$30. Então quem puder, faça isso. Quem não puder, arrume outros meios de ter essa série, né? Enfim, eu não vou dizer quais porque vocês já sabem. Toda segunda-feira, tá, gente? Eu vou estar aqui falando pra vocês de um novo capítulo que vai ter da série, junto com a Vrá Tatá. Nós dois vamos lançar vídeos toda segunda-feira entre 7 e 8 da noite pra falar, comentar um pouquinho sobre a série e dar o nosso parecer, ver o que a gente achou, tá bom? Entrem lá no canal, se vocês não conhecem, se inscrevam lá, gente. Tá aqui o cardzinho do canal da Vrá. É um canal incrível que não fala só de livros, mas fala também de poesias. Ela faz vídeos poéticos, porque ela só não lê a poesia ou fala sobre a poesia. Ela faz a poesia no canal dela. É um talento incrível que eu queria muito ter, mas enfim, eu não tenho. Então eu deixo isso pra Vrá. Vão lá. Dê uma olhadinha porque é incrível o canal dela. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Quem não se inscreveu, se inscreva nas redes sociais porque ajuda muito a gente. De verdade. Cada inscrito que a gente ganha é uma grande ajuda. Cada view também, tá bom? Quem gostou, curta. Quem não gostou também pode descurtir. Aqui é democracia pura. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.